que está acontecendo com o nosso mundo? Estamos próximos do fim? Por que Jesus ainda não voltou? Deus despertará seu povo. Se outros meios falharem, uma ordem secreta tenta introduzir entre eles heresias, as quais os hão de peneirar, separando a palha do trigo. O Senhor chama todos os que creem em sua palavra para que despertem do sono. Tem vindo uma preciosa luz, apropriada aos nossos dias. É a verdade bíblica, mostrando os perigos que se acham perseguindo o povo de Deus. Começa agora mais um programa, As Profecias de Daniel no Tempo do Fim. Queridos amigos que nos acompanham pelo Face, hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, né? A gente está começando um pouco mais tarde, porque vai ser um programa atípico, né? Aqui em Foz teve uma grande chuva, muitos bairros sem luz e a rádio está fora do ar, então a gente está gravando um programa especial para vocês que nos acompanham pelo Face. Eu sou a Fernanda Durante e agora aqui em Foz são 18 horas e 31 minutos. E eu gostaria de apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Boa noite, Cleverson. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Mais uma vez nós agradecemos pela atenção de vocês. Esperamos que a mensagem de hoje possa impartir na sua vida grandes benefícios. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Fernanda. Boa noite, nossos amigos do Facebook. Como o Cleverson falou, nós estamos... E a Fernanda comentou, vai ser um programa diferente, né? A gente teve alguns problemas técnicos aqui por conta da tempestade, mas queremos tentar conduzir o programa como se estivéssemos na rádio. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos os nossos espectadores. Espero que vocês gostem do programa, né? Hoje não temos a rádio em virtude de problemas técnicos, problemas da chuva que teve aqui em Foz. Espero que vocês gostem, né? E espero que vocês tirem as suas próprias conclusões através da palavra de Deus. O Adriano, ele faz a parte da mídia, do programa, ele que arruma certinho os vídeos para vocês, para assistirem depois. E hoje ele vai participar com a gente também na discussão do capítulo do livro de Daniel. Boa noite, Anderson. Boa noite, Fernanda. Boa noite, amigos. Uma vez mais aqui estamos reunidos para estudar a palavra de Deus, a profecia de Daniel. Espero que todos possam desfrutar desse estudo hoje e ser abençoados com esse estudo maravilhoso. Deus abençoe. Muito bom. Boa noite também para o Diego, que é o nosso cinegrafista, que está gravando aí para vocês. Eu queria mandar um abraço especial para os nossos amigos da Colômbia, do Equador, do Peru, de Portugal, Francisco que nos acompanha. Tem mais alguns amigos que vocês queiram mandar? Para todo mundo que nos acompanha, mas especialmente para as mães. Amanhã é o Dia das Mães. É uma data especial que a gente deve comemorar e homenageá-las. E em maneira de gratidão, agradecer por tudo que elas fazem por nós, em especial as nossas mães aqui, dos nossos convidados, a Vilma, a Bernadette, a Michele e também a mãe do Adriano. Como que é o nome da sua mãe? Selma. A Selma. Um beijo para a Selma também, para Rafael e para minha mãe, Dona Neida. E para todas as outras mães que nos acompanham, ser mãe é uma grande dádiva que eu vou poder experimentar agora, né? Um pouquinho disso, muito disso. E ser mãe é como... Deus nos permitiu poder sentir um pouquinho de como é ser criador, né? Sentir um pouquinho do amor dele, que é gerar uma vida. E isso é muito importante. A gente consegue perceber um pouquinho da dimensão que o amor de mãe é grande e a gente sabe que o amor de Deus é ainda maior. Então vamos lá. Gostaria de ler um texto aqui para a gente iniciar. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem e nem se vendam.
Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Isso está no livro Educação, página 57. Então, queridos, hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 5 de Daniel, né? Que são profecias, um contexto histórico de muitos estudos que a gente vai ter ainda pela frente, e é importante a gente entender tudo isso. E eu gostaria de convidar o Jefferson para nos explicar melhor esse capítulo aí. Ok, Fernanda. Nós estamos no capítulo 5, quem tiver sua Bíblia pode acompanhar. Nós sabemos que agora a história, no livro de Daniel, existem alguns capítulos que muitas vezes é dividido pelo estudante entre capítulos de profecia e capítulos de história. Mas o capítulo 5, eu penso que é diferente dessa maneira de você estudar Daniel. Todos os capítulos de Daniel, eles têm uma mensagem profética. E o capítulo 5 está tratando sobre o banquete de Belsazar. Ele está tratando sobre o fim do Império Babilônico, da transição de Babilônia para o Império Medo-Persa, da transição da cabeça de ouro para o Império de Prata. Então, esse capítulo todo, ele trata acerca dessa transição que acontece de império para império. A gente sabe que Babilônia, ela tem um significado muito importante para nós hoje, nos últimos tempos. Babilônia, ela simboliza novamente essa tentativa da criação de um sistema político religioso que, como era a Babilônia, como foi, e nós estudamos no capítulo 4, né? Essa tentativa de impor uma falsa adoração mundial, universal. Mas o capítulo 5 nos mostra que finalmente chega o momento em que esse império ele chega ao seu fim. Chega o momento em que esse império acaba. E quando estudamos esse capítulo, quando estudamos os pormenores da queda, a questão da embriaguez do rei, a questão deles estarem embriagados com o vinho, que foi o que trouxe a derrota e a derrocada desse império, nos traz muita luz acerca dos eventos por vir, dos eventos que irão acontecer e que trarão novamente o fim a essa nova manifestação de Babilônia, essa nova manifestação desse sistema político religioso que já está aí, que já está se encaminhando para a sua destruição final. Ele irá se levantar novamente, mas ao mesmo tempo que ele se levanta, o seu fim será rápido, da mesma maneira como caiu Babilônia no passado, da mesma maneira como Belsazar, esse rei, ele foi derrotado, ele foi destruído. Da mesma maneira, esse império babilônico que se levanta novamente agora nos últimos tempos, ele terá o seu fim. Então, quando estudamos esse capítulo, ele traz luz para nós, como agir, como se posicionar do lado certo, do lado de Deus. Acho que vamos começar com uma prece, a gente já deu a introdução, mas vamos começar orando, pedindo a Deus que ilumine o nosso estudo, para que nós possamos compreender realmente e ter discernimento acerca do tempo que vivemos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez tivemos o privilégio de desfrutar de mais um sábado na sua presença. E pedimos agora, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito, que ele possa estar iluminando nossas mentes ao estudarmos o capítulo 5 de Daniel, para que possamos, Senhor, de maneira perfeita, compreender o tempo em que vivemos, para que possamos tomar as decisões ao teu lado, Senhor, conforme, guiados pela tua palavra. Essas bênçãos nós pedimos, agradecidos por Jesus. Amém. Okay? Então, capítulo 5, versículo 1 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos mil. Versículo 2: havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Verso 3: então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Na introdução desse capítulo, nós vemos que Belsazar havia feito uma festa. Babilônia estava sendo sitiada nesse momento por Ciro.
era o último momento para você dar festa, mas a segurança dele era tão grande, a falsa segurança dele era tão grande, a sua presunção de que aquele reino não passaria, que ele teve a ousadia de fazer uma festa nesse momento, né? E a história conta que Ciro, se aproveitando dessa situação, ele entra em Babilônia, e nessa mesma noite, Deus traz juízo para Belsazar, para o Império Babilônico. Foi a última noite, nessa mesma noite o Império Babilônico passou para a história. E o novo império, o novo poder vem, e conforme as visões que o próprio Nabucodonosor, alguns anos antes, já havia tido, e o próprio Daniel, novamente, se cumpre a profecia, se cumpre o primeiro evento de transição dentro da profecia de Daniel, do capítulo 2, do capítulo 5, né? O sonho de Nabucodonosor, a visão de Daniel se cumpre aqui nessa noite, a transição do reino babilônico para o reino medo-persa. É muito importante nós entendermos essas transições, elas constantemente elas acontecem na história bíblica, na história sagrada. Esses reinos que foram profetizados, todos eles tiveram seu fim. Realmente essa falsa segurança de pensar que, isso é muito comum na nossa sociedade, a segurança nas instituições, Cleverson, a segurança naquilo que parece que já está estabelecido, que nunca irá acabar. O próprio povo judeu passou por esse problema. A confiança que eles tinham na religião institucionalizada que era o judaísmo. Então Cristo, em São Mateus 24, vem e mostra para eles que realmente existe uma falsa segurança nas instituições. Jesus disse para eles, não ficará pedra sobre pedra. E aqui começa o nosso estudo sobre isso, sobre as transições dessas instituições, desses impérios, desses sistemas que Satanás sempre procura criar sistemas para se opor a ordem de Deus, para se opor ao reino de Deus. E aqui nesse momento, então, vem à luz na palavra, na história, no estudo da história bíblica, essa primeira transição. Algum comentário, Anderson? Sim, interessante, Jefferson. O capítulo 5 do livro de Daniel, ele começa narrando a respeito de um grande banquete oferecido por Belsazar, que era o atual rei da Babilônia, para 1000 líderes nacionais. Era o ano de 538 a.C. e 24 anos depois da morte de Nabucodonosor. Oferecer banquetes grandiosos era costume no mundo antigo. E tanto isso é verdade que nós encontramos um interessante relato no princípio do livro de Esther, quando o rei Assuero deu um banquete para todos os seus nobres e servos. Aquela festa ela estendeu-se por 180 dias, como nós encontramos em Esther capítulo 1, verso 3 e 4. Quanto à Babilônia, esta seguia uma trajetória continuamente descendente, deixando para trás a sua época dourada. Nabucodonosor fora sucedido por uma série de governantes incompetentes. A ruína de Babilônia estava prestes a acontecer, pois um destacamento militar persa, comandado por Ciro, deslocara-se rapidamente para o sul, estacionando junto aos muros de Babilônia. Os muros eram grandes e fortes e seus armazéns achavam-se repletos de alimentos. O rio Eufrates trazia água à vontade para dentro da cidade, e para os líderes nacionais, Babilônia era a invencível cidade a qualquer inimigo. No entanto, deliberadamente, o rei Belsazar decidiu desafiar o Deus Altíssimo, e por isso teve que enfrentar as consequências finais das escolhas que livremente ele mesmo tomara. Okay. Eu vou ler o verso do 5 até o 9, temos assim: na continuação da história dessa festa. Mudou-se então, verso 5, na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real, e o rei via parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esse escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e moldou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Interessante, né, Cleverson? Que novamente se repete
Essa cena parece que a gente já leu antes, já estudou, já viu antes, né? Novamente, na história do avô desse rei, Nabucodonosor, novamente um problema de ordem sobrenatural. Ele viu uma mão na parede e a quem ele apela novamente? Ele apela àqueles que eles entendiam como sendo os detentores do saber, né? Os sábios, os intérpretes, né? Os senhores da interpretação. Mas, novamente, Deus, em todas essas situações que Deus permite, que realmente é Deus que está agindo aqui, Deus está agindo para mostrar quem realmente tem o poder de interpretar, né, aquilo que é sobrenatural, aquilo que vem de Deus, porque era uma escrita na parede, que era a própria mão de Cristo ali escrevendo, mas quem podia interpretar a palavra de Deus? Então Deus usa essa situação e indica quem realmente é o intérprete de Deus, porque hoje a mesma situação irá se repetir, ou já está se repetindo. Diversos segmentos dizem compreender e explicar e entender a palavra de Deus, tantas religiões, tantas filosofias diferentes, intérpretes diferentes e maneiras de interpretar a Bíblia, né, diferentes. Então, precisa acontecer uma crise, e nessa crise, então, Deus revela quem é o seu servo escolhido, quem é aquele que realmente foi indicado por Deus para trazer a interpretação correta. Acho que vale também nós trazermos um pouco de história sobre esse aspecto, que é baseado no historiador chamado Wilkinson, autor de vários livros de história, um grande intérprete das escrituras sagradas da parte do Antigo Testamento. E ele comentando sobre essa parte, Jefferson, ele diz que essa escrita, ela remete aos tempos do pai do fundador de Babilônia, que foi Nimrod. A palavra era mene, ainda não lemos o verso que traz a palavra mene, tekel, o parsim, mas, como você bem colocou, a questão aqui é que esse império, ele tinha uma forma de interpretar o futuro, de fazer leituras, e Cush, que era um descendente direto de Noé, ele foi o que originou toda essa religião babilônica, a complexidade. Ele era conhecido pelo título do o matemático ou o numerador. Inclusive a palavra Cush, ela remete no acadiano, remete a mesma significado, né, de numerador. Diz a história que ele que descobriu os números, ele que foi o pai da geometria, da astronomia. Então, como você bem colocou, é interessante que Babilônia tinha sua própria forma de interpretar o futuro e fazer leitura dos tempos. Mas nesse capítulo Deus está mostrando para esse rei, para esse reinado, para nós, que a única forma, o único dono da verdade é Ele. Ele tem a maneira correta de interpretar a profecia. Ele consegue olhar através dos tempos e dar certeza aos homens. Então, mesmo toda essa ciência desenvolvida por Cush, e que a Babilônia, a religião babilônica, está baseada dentro desse sistema de astrologia, de horóscopo, tudo isso se origina em Cush, pai de Nimrod, o fundador de Babilônia, segundo Gênesis. Então, tudo isso caiu por terra. E o interessante é que essa escrita que apareceu na parede, sobrenatural, de forma sobrenatural, que espantou o rei, ela era uma contagem. Depois, mais adiante, a gente vai ver melhor essa questão. Era uma contagem, e esses senhores, esses intérpretes, donos segundo eles, da capacidade de interpretar as profecias, não conseguiram entender o que a frase dizia. Então, significava, mas mais uma vez, Deus mostra através do seu servo Daniel que Ele é o dono, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor do futuro e do presente. E a profecia só foi explicada da forma que hoje nós podemos ter certeza
que o historicismo e não o preterismo e nem o futurismo nem o preterismo são a maneira correta de interpretar as profecias, mas o historicismo, esse capítulo e todos os outros provam para nós que o historicismo é a forma correta de interpretação profética. Ok, vamos continuar continuidade da nossa leitura aqui, a partir do versículo 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Verso 11. Há no teu reino um homem, no qual o Espírito dos deuses santos e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidas à minha presença os sábios, os astrólogos, para ler este escrito, e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Anderson? Então nós vemos aqui que, em meio àquela festa, aquela orgia que estava sendo realizada ali em Babilônia, entra a figura da rainha mãe, e segundo a história nós sabemos que ela era avó de Beltesazar, né? E ela conhecia o juízo que já havia caído sobre Nabucodonosor. E nós vemos então que Beltesazar, ele fala com Daniel, promete a Daniel que caso ele pudesse ler e interpretar a escrita na parede, conceder-lhe o terceiro lugar no comando do Império Babilônico. Mas por que o terceiro lugar? Por que não o segundo? Porque nós sabemos que Beltesazar, ele não tinha o primeiro lugar no comando. Quem tinha o primeiro lugar? Era o seu pai Nabonido. Okay? Beltesazar era neto de Nabucodonosor. Então prometeu a Daniel que se ele interpretasse a profecia, a escrita na parede, ele teria o terceiro lugar no reino. E diante dos líderes, dos convidados reunidos ali naquela festa, no salão, Daniel lhe relembrou ao rei o juízo que uma vez caíra sobre Nabucodonosor, o seu avô, em virtude do seu orgulho e como a sua mente chegar ao ponto de levá-lo a comportar-se como um animal, até que ele confessasse que o Deus Altíssimo reina sobre todos os domínios humanos. Beltesazar, por outro lado, sabia de tudo isso, ele conhecia a história, mas escolheu desafiar a autoridade, desafiar a lei de Deus e recusou humilhar-se, como nós vemos em Daniel, no capítulo 5, no verso 21 ao 23. E a mensagem que apareceu no céu, a mensagem do céu que apareceu escrita na parede, era Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. A mensagem era uma mensagem clara e específica. E Deus havia acumulado e empilhado todos os crimes de Beltesazar e havia completado a sua medida. Ou seja, a medida do pecado daquele rei, daquele povo, daquela nação havia chegado ao seu fim. O período de supremacia política de Babilônia como um poder havia terminado. E essa foi a última noite dos babilônios e do rei Beltesazar. E segundo a história, os babilônios cruzaram a linha limite de Deus. Isso nos leva a entender que todos nós, diante de Deus, nós temos uma linha limite. E quando nós passamos essa linha, que é o momento em que nós cometemos o chamado pecado do Espírito Santo, não existe mais outra coisa que Deus possa fazer. A misericórdia de Deus, ela tem um prazo. Apesar de ser longânimo, apesar de Deus ser muito misericordioso, é possível sim passarmos essa linha limite. Isso é um perigo. E Beltesazar passou esta linha. E ao transpor esses limites, não havia mais outra coisa senão a destruição e a morte. Em seguida nós vemos no Daniel capítulo 5, verso 26 ao 28, que Daniel disse a ele: contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta.
dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Belsazar, que foi o último monarca babilônico que desafiou a Deus, ele tomou decisões que afetaram não somente a sua vida, mas afetaram a vida de toda uma nação. Deus pesou as decisões dele a fim de constatar o quanto essas decisões valiam. Deus entregou Belsazar às consequências naturais do curso da vida que ele havia escolhido durante vários anos. Em Romanos capítulo 1, convido que você abra a sua Bíblia, do verso 18 até o verso 32, o apóstolo Paulo, ele revela a atitude de Deus para com todos aqueles que, à semelhança de Belsazar, escolhem os seus próprios caminhos. E nós podemos ler aqui alguns versículos. Vamos ler do verso 18 ao verso 32, diz assim: Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nós vemos então que o corpo de Belsazar, que constituía um templo do Deus, violado, profanado e vazio. Como consequência, a Babilônia sofreu um terrível massacre que se estendeu por todo o império. O historiador Heródoto escreveu que Ciro desviou o rio Eufrates, redirecionando o seu fluxo, levando o nível do rio a baixar para que seus soldados pudessem atravessar os muros da cidade. Quando a água chegou à metade da coxa de um homem, os soldados persas entraram na cidade pelo leito fluvial, certos de que a cidade não podia ser tomada. Os babilônios ficaram descuidados. Assim, no ano 538 a.C., os persas caíram de surpresa sobre eles e tomaram a cidade. Belsazar foi morto e Dario o Medo começou a reinar. Realmente, essa história ela tem uma importância ela é muito importante para nós no estudo de profecia. Parece que no livro de Daniel, em todo o livro de Daniel, quando você introduz o capítulo 5, como eu disse logo no começo, parece ser apenas uma história, né, contando a história da transição de um reinado para o outro. Mas é muito importante quando você estuda Apocalipse, você percebe que essas mesmas cenas irão se repetir no livro do Apocalipse. Nós vemos novamente uma Babilônia que se levanta, ali na descrição do capítulo 17, né, o surgimento dessa nova Babilônia, dessa nova manifestação desse poder. No capítulo 18 nós vemos novamente a queda desse império. Nós lemos no capítulo 18, no verso 2: E clamou fortemente com grande voz: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Nós sabemos que esse sistema, que é o sistema papal, ele está novamente tentando se levantar. Ele já teve uma queda, ele já sofreu uma primeira derrota, mas ele surge novamente. Nós estamos percebendo em todo o contexto político hoje e religioso essa tentativa mundial de colocar novamente esse sistema babilônico no poder. Mas a Escritura nos mostra que da mesma maneira que ele se levanta, ele vai ter sua queda, vai ter seu fim. Nós lemos ali: caiu a grande Babilônia. E na descrição do capítulo 18, nós vemos que isso acontece logo depois do capítulo 13,
que quando é feita o erguimento, a tentativa de colocar novamente uma imagem da besta, novamente se remetendo ao livro de Daniel. Então nós percebemos que o livro de Daniel, essas histórias, elas não são apenas histórias, elas têm um paralelo profético, né? E para quem estuda a Bíblia, para quem estuda a profecia, é muito importante entender isso, porque isso nos situa no tempo que estamos vivendo, nos situa e mostra para nós a importância de um preparo espiritual, de um preparo físico também, né? É importante que o fato de Babilônia ser descrito como uma cidade. Um dos símbolos usados para descrever esse sistema é uma cidade. Por que cidade? Porque é interessante porque Babilônia, tanto Babilônia quanto a cidade simbolizam o mesmo poder, que é o papado. Uma mulher simbolizando a igreja, simbolizando toda a religião, né? E uma cidade simbolizando o quê? Todo esse sistema, tudo que está por trás disso. Porque nós sabemos que não é só uma religião, não é só uma igreja que está por trás disso, mas é um sistema educativo, é um sistema econômico, e tudo isso simboliza, tudo isso é chamado o quê? De Babilônia. Babilônia é esse sistema político e religioso que se junta, confusão. E quando João vê isso no capítulo 17, ele vê uma mulher sentada em cima de um animal, em cima de uma besta, simbolizando o quê? A união de toda essa... Uma taça que é o mesmo vinho, né? O mesmo vinho que nós lemos lá em Daniel. Então é muito importante entender o capítulo 5, porque ele mostra para nós os passos que serão tomados novamente pelo inimigo, nessa tentativa de se opor a Deus, quando ele cria novamente esse sistema, essa nova Babilônia. Então é vital a compreensão da mensagem geral do livro de Daniel com relação a respeito da queda de Babilônia. Então, e nós vemos que essa mensagem ela está associada com as profecias que em breve deverão se cumprir em nossos dias. O livro de Apocalipse várias vezes traz esse paralelismo profético da queda da Babilônia literal com a queda da Babilônia moderna espiritual. E não é por coincidência que o profeta Jonas, ele de Patmos, ele repete essa profecia, caiu Babilônia. Isaías já havia profetizado isso há mais de 600 anos antes de Cristo, que a Babilônia seria derrotada pelos persas. E outra coisa interessante notar, nós podemos destacar na compreensão dessa profecia, são alguns símbolos. Um exemplo, nós sabemos que o Império Medo-Persa, que foi o império que derrotou Babilônia, ele é caracterizado por dois poderes, os medos e os persas. Na visão de Daniel do capítulo 7, ele vê o Império Medo-Persa se levantando como um urso, e ele se levanta de um lado só. Se levanta de um lado, ou seja, dando a entender que um dos lados era mais forte do que o outro, né? Em outro símbolo, o Império Medo-Persa aparece também com 2 chifres, né? Ou seja, e nós vemos em Apocalipse que a besta que emerge da terra, ela aparece também com essa mesma aparência, aparece de um cordeiro e tem 2 chifres. Ou seja, o que nos dá a entender que esse paralelismo profético irá novamente se repetir. E esse poder de 2 chifres, só que agora esse poder dá poder à besta do mar, que é Babilônia. Ou seja, Babilônia, na verdade, ele compreende a união desses 2 poderes no tempo do fim. Apocalipse 17 nos mostra que a mulher que está sentada sobre a besta, né, e a besta agora tem 10 chifres, ou seja, todos esses símbolos agora, eles se unem para identificar a moderna Babilônia. Só que no próprio capítulo 17, no final, mostra como Babilônia cai. E a mensagem que nós temos, que nós como um povo, como um movimento nós temos, é a mensagem de sair de Babilônia. Por que sair de Babilônia? Porque Babilônia está prestes a cair novamente. E a mensagem é uma mensagem que deve ser pregada em alta voz. Caiu Babilônia, pois chegou, né? Pois chegou ao fim. Então nós encontramos isso em Jeremias no capítulo 51. E Isaías capítulo 13 também faz esse mesmo paralelo. E o que nos dá a entender que não só homens estão sendo pesados na balança de Deus, mas nações também. Isso nos dá a entender, nos leva a compreensão de que o tempo da graça, o fim do tempo da graça está se acercando, irmãos. Ou seja, precisamos nos preparar, porque Babilônia está caindo, e os que permanecerem em Babilônia e com Babilônia no seu coração irão cair juntamente com esta cidade.
O último versículo, verso 30 e 31, nós lemos assim: Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então aqui nós lemos descrito os últimos versos da história desse império, do Império Babilônico. Terminou com a morte do próprio rei Belsazar. Como o Anderson bem colocou, a mão de Deus escreveu ali o juízo sobre aquele reino. Foi pesado, foi achado em falta. Nosso desejo é que realmente, nesse momento em que estamos sendo pesados, Apocalipse 11 mostra, quem tem a Bíblia, Apocalipse 11 no verso 1 mostra que nós todos estamos sendo pesados e medidos por Deus. E foi me dada uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te, mede o templo, o altar e os seus adoradores. Todos nós estamos sendo medidos por Deus. Todos nós estamos passando pelo juízo de Deus. Nesse momento o juízo investigativo acontece. E chegará um momento em que esse juízo acabará. E que sobre a vida de cada um de nós será escrito ou pesado e passado, ou aprovado no juízo de Deus. Nosso desejo, nossa oração é que todos nós possamos, nesse momento, estar agarrados a Cristo Jesus, às suas promessas, possamos estar todos com os olhos fixos no nosso advogado, e que quando o nosso nome passar, que nós possamos estar entre aqueles que serão passados, julgados, e que a justiça de Cristo esteja sobre cada um de nós. Esse é meu desejo, minha oração. Amém. Então, nós ficamos por aqui hoje. O próximo programa a gente vai falar sobre Daniel na Cova dos Leões, que é o capítulo 6, não percam. E eu gostaria de deixar um verso bem importante da Bíblia. Está em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Se alguém que está nos assistindo, que nos acompanhou, gostaria de receber estudo bíblico, nós, da nossa equipe, teremos muito prazer em poder trabalhar e fazer esse estudo com você, inteiramente grátis. Pode nos mandar um WhatsApp pelo número 999 25 8278. 999 25 8278. E lembre-se, está escrito: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós.
para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilhe nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilhe nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus